Tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, nosso canal, o canal EBD Adelve, canal das nossas lições com toda a propriedade, está de portas abertas aqui para vocês que nos acompanham com toda a propriedade. Então, desde já, vocês sabem que a companhia de vocês aqui me fortalece, mas quem fortalece o canal é o seu like. Então, se você quer fortalecer o canal EBD Adelve, o nosso canal pessoal, o canal Pastor J. Silva, não se esqueça, deixe o seu like. Pois é, nós agradecemos pelo seu like, o canal agradece pelo seu like, o YouTube também agradece pelo seu like. Então deixe o seu like aqui, não pense duas vezes, já pega esse dedo, deixa um like. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sininho, fique conosco, vai ser um prazer ter a tua companhia comigo aqui até o final. A lição que eu trago hoje, lição de número 9. Lição essa que traz aí literalmente um título bastante sugestivo, uma visão bíblica do corpo, ou se vocês preferirem, tema. Então fiquem à vontade. E é claro, isso aqui apenas mostra, corrobora a necessidade da gente falar sobre a visão bíblica do corpo, sobre a criação do homem, literalmente, uma vez que esse assunto a gente vem sempre trazendo aqui nas lições anteriores para combater literalmente o que está acontecendo, a desconstrução da masculinidade, a desconstrução da feminilidade, ideologias de gênero. Claro, esse pensamento progressista, esse pensamento totalmente fora do conceito bíblico que visa, claro, descaracterizar, o sagrado com toda a propriedade. Mas, como a gente vem falando de forma muito sucinta, a lição de hoje ela traz uma pauta muito especial e toda específica para a gente poder falar com liberdade sobre a visão bíblica do corpo. Então eu já te convido a permanecer aqui comigo até o final, chama a família, senta no sofá, prepara aquela pipoca, porque a lição de hoje promete, tá? Mas antes de eu começar aqui a tecer pauta sobre a mesma, um prévio agradecimento, né? Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Depois aos meus líderes aí à frente da nossa EBD, nossa irmã Deise, pastor Ricardo, nossa irmã Célia, nossa irmã Luciana, beijo no coração de vocês. Meu estimado pastor presidente também, pastor José Carlos, muito obrigado pela confiança e credibilidade depositada não só a mim, mas a essa equipe maravilhosa que compõe aí a EBD Adelve. Muito obrigado, pastor. Vocês lindos e perfumados professores, motivos e razões pelos quais este que vos fala, juntamente com o time de professor que me ladeia nas gravações, estamos honrados em trazer aqui pautas, aplicações, assuntos para que vocês possam usar com toda a propriedade e aplicar aos nossos também lindos e perfumadas alunos. Pois é, isso aqui é importante demais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Como disse, prepara a pipoca porque a lição promete. Vamos lá? Bom, o título da lição já foi dito, uma visão bíblica do corpo. O nosso texto áureo ele está pautado literalmente aqui na primeira carta do apóstolo Paulo, tá? Aos Coríntios, capítulo de número 13, parte B. E olha o que o versículo diz. Mas o corpo não é para a prostituição. Veja bem, o apóstolo está expressando nitidamente que o corpo não é para a prostituição. Por isso ele começa redigindo, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Olha que coisa linda, né? Senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Isso é lindo. Teu corpo não foi criado para a prostituição, mas foi criado para o Senhor, porque Ele é o Senhor do corpo. Lindo demais isso aqui. Olha o que a nossa verdade prática diz. A nossa verdade prática diz que o corpo é templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado. Que coisa linda, né? Em santificação até a volta do Senhor. Coisa linda, né? Ou até a volta de Cristo, como ele diz aqui. Perceba, o corpo é templo do Espírito Santo. Não deve ser maculado, não deve ser vilipendiado, não deve ser violado. Pois é,
o corpo é templo do Espírito Santo. Isso é lindo demais. Bom, a nossa leitura diária, senhoras e senhores, traz para a gente aquelas descrições, e eu vou citá-las com toda a propriedade. A primeira delas, ele coloca aqui dizendo que o homem recebeu o fôlego, pelo amor de Deus. O homem recebeu o fôlego de vida diretamente do Senhor. Isso é lindo demais. Gênesis 2:7. Pois é, só para constar, o capítulo 2, que relata a criação do homem a partir dos versículos de número 4, estende-se até o 17, mostra claramente como o homem foi criado, como Deus fez o homem. Do 18 em diante, como ele fez a mulher. Coisa linda demais. Vamos lá. O ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. Uma tricotomia, literalmente, né? Com toda a propriedade. Ele fala isso aqui na sua primeira epístola, o autor redigindo, ele coloca aqui, na primeira epístola de Paulo, tá? Aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Lindo demais isso aqui. Vamos lá. Devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Claro, fomos criados para isso, né? É claro que a gente viu aqui uma lição onde o homem foi criado para lavrar e cuidar da terra. Claro, dominar, sujeitar, se multiplicar, tudo isso faz parte do pacote da criação desse ser humano. Todavia, uma das pautas principais também em sua vida é justamente o papel de adorador. Não esqueça disso. Vamos lá. O corpo do crente salvo, olha só, o corpo do crente salvo é templo e morada do Espírito Santo. O corpo olha só, do crente salvo é templo e morada do Espírito. Pegou? Lindo demais, né? Bom, a transformação do corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Bom, isso aqui nós temos uma pauta que remete-nos ao fato que vai acontecer daqui a pouco, a qualquer momento, porque a gente não espera para daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, não, a gente espera para agora, para já, o arrebatamento da igreja. Isso que vai acontecer. Isto que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Isto que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. É isso que a gente espera. E a última aí, todos os nossos atos estarão sobre o juízo divino. Pois é, o julgamento começa pelos crentes. O apóstolo Pedro redigiu dizendo que se o julgamento começa por nós, o que vai ser daqueles que estão querendo viver esse modo de vida à la vontade, descompromissado, literalmente consagrado. Pois é, tenso, né? Bom, e aí a gente sai e entra dentro da nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está registrada aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 12 a 20. Diga-se de passagem, é uma leitura bastante interessante, porque aqui nós temos advertências, literalmente. E eu vou te falar, é uma leitura que já chama a nossa atenção, mexe com a gente. É claro que ela vai compor todo o conteúdo aqui da lição de forma clássica, né? Ele começa aqui na sua leitura, o apóstolo escrevendo, ele começa dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas, olha só, me convém. Ou seja, todas as coisas são lícitas, me são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Ele continua dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse versículo aqui, ele é extraordinário. Esse versículo aqui resume todo o conteúdo do que nós temos dentro dessa leitura com toda a propriedade. Por quê, pastor? Ele vai falar sobre os manjares do mundo, e manjares esses que literalmente não são para nós. Vai falar sobre o que realmente somos. Somos membros do corpo de Cristo com toda a propriedade. E se somos membros do corpo de Cristo, estamos intrinsecamente proibidos de misturar o nosso corpo, tá, com a prostituição, com as meretrizes, com o pecado de modo geral, porque é advertido
potência. Ele até diz, né, aquele que se deita com uma meretriz faz um corpo com ela. Literalmente fugir dessas coisas que contaminam o corpo com toda a propriedade, ok? Ele ainda fala dentro do cunho da idolatria, ou seja, quando você deixa Deus de lado para adorar as coisas mundanas deste mundo com toda a propriedade, isso também é um ato de prostituição. Veja bem, mas é claro que aqui a gente pode trazer, claro, 100% para dentro dessa área da sexualidade, uma vez que todo o pensamento que a gente vem abordando até agora, dentro das lições aqui ministradas, a maioria delas justamente é a defesa da sexualidade ao bem-querer, onde surge aqui vários tipos de segmentos, de pensamentos, de ideias, né? Antigamente a gente só conhecia GLS, né? Agora a gente conhece LGBT não sei o que ia mais, não sei o que, agora é N, misericórdia, sangue de Jesus. É uma confusão assustadora que eu acredito que até mesmo eles estão confusos com esses tipos de pensamento. Existe o não binário, existe o trans, existe não sei o que. Gente, é tanta coisa que existe que só Jesus para fazer a gente entender essas coisas. Mas, vamos ser sinceros, eu prefiro ser arrebatado, eu prefiro que Jesus me leve, do que ficar querendo entender essas coisas. Pois é, mas tudo bem, a gente está aqui para alertar a nossa igreja sobre o sagrado com toda a propriedade, ok? E essa é a minha e a tua missão. Bom, é uma leitura que realmente é muito boa, então vocês fiquem à vontade para cavar muito mais. Eu apenas tentei ser sucinto aqui dentro, evitando ler literalmente para não ficar mais preso do que já fiquei. Mas aí a gente sai e chega aqui dentro do nosso plano. Quando a gente chega dentro do plano de aula, perceba isso aqui. Olha o que o autor coloca pra gente aqui. Uma visão materialista do corpo. O que é o pensamento progressista de hoje? O que é o pensamento liberalista de hoje? O que é o pensamento esquizofrênico de hoje, pastor? O que é esse pensamento dado às ideologias, às narrativas que se constrói nos dias atuais, pastor? Ele diz aqui, é uma visão, e eu disse, é um pensamento materialista, literalmente, que despreza, como ele diz aqui, a perspectiva bíblica, tá? Uma visão materialista, um pensamento materialista que despreza a perspectiva, para ser mais exato, que despreza literalmente o conteúdo sagrado da Bíblia, ok? Olha o que ele continua dizendo, que eleve o corpo ao propósito da vontade de Deus. Então, essa visão materialista, esse pensamento materialista que despreza a perspectiva, que despreza o conteúdo Bíblia, tá? É justamente porque nós sabemos que o que eleva a estrutura espiritual do ser humano é a Bíblia, com toda a propriedade. E se eu elimino essa perspectiva bíblica, eu não vou ter aqui um homem espiritual à base da Bíblia. Eu vou ter um homem desprovido de espiritualidade, um homem desprovido de santidade, um homem dado aos cunhos adversos, perversos, pecaminosos desta realidade. E a Bíblia condena o pecado em todas as suas áreas. Ficarão de fora, não tem jeito. Cometeu o pecado, fica de fora, porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Pois é, vamos lá, continuando aqui, na Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação, diz ele, a doutrina bíblica da glorificação, pelo amor de Deus. Aí ele faz aqui referência ao corpo de Cristo, óbvio, né? A gente até já falou aqui dentro da nossa leitura diária sobre isso, tá? A glorificação do corpo, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo, tá? Vai mostrar o que literalmente somos. Porque hoje estamos habitando um corpo de carne limitado, fragilizado, tá? Que se corrompe e que não possui imortalidade. Então, a doutrina bíblica da glorificação do corpo mostra o que eu realmente sou. O que eu sou? Um ser que precisa literalmente ser transformado por Deus,
para alcançar essa glorificação, para alcançar essa eternidade com Deus. Lindo demais. Ele diz mais ainda, há um propósito. Eu gosto dessa palavra, né? Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, tudo que Deus faz tem propósito, pelo amor de Deus. E qual é o propósito de Deus, segundo o autor? Que nós venhamos viver neste corpo terreno, tá? Dentro do centro da vontade de Deus, literalmente. Que é isso? Se eu quero alcançar a glorificação do corpo, se eu quero alcançar o arrebatamento, se eu quero não alcançar a Deus e não me contaminar com este mundo, eu preciso viver no centro da vontade de Deus, com toda a propriedade. Pega a visão. Falou? Uau! Bom, os objetivos aqui da lição, primeiro deles, ensinar a criação do ser humano. Olha só, falar sobre a criação do ser humano, que a gente já até mencionou, a gente vem falando aqui de forma muito sucinta, para combater essas ideias toscas que surgem aí com toda a propriedade, dizendo que independente da genitália que você possui, seja ela masculina ou feminina, isso não interfere no que você é, né? Isso não interfere no que você é. Pois é, se você é um homem, mas se você se acha uma mulher, a genitália não quer dizer nada. Se você é uma mulher e se acha um homem, a genitália não quer dizer nada. Que coisa, gente, pelo amor de Deus. É uma desconstrução assustadora. É loucura isso. O sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, número 2, expor a visão bíblica do corpo. Por que a gente precisa expor a visão bíblica do corpo? Porque foi Deus quem criou e pronto, acabou. O homem não é fruto de uma evolução símia. O homem não surgiu sozinho no centro do universo. Eu digo isso e repito com toda a propriedade sempre que puder. Não é, está escrito. A gente vai ver isso dentro da lição com toda a propriedade. Acadêmicos já discutiram sobre isso. Alguns chegaram à conclusão de fato. Outros tentavam defender a evolução de Darwin e outros diziam não tem como. O homem já surgiu sozinho. Foi criado literalmente. Ou seja, o homem foi feito. Ou seja, há debate sobre isso. Mas aí preferem acreditar na teoria do evolucionismo. Para eu acreditar nisso, eu vou ter que voltar 200 milhões de anos atrás, onde o homem era apenas, ou melhor, onde o primeiro ser vivo era uma ameba protozoária. E dela, automaticamente, vem aí as pautas da evolução, até que ele chega à espécie macacoide, né, ao símio, e do símio chega ao Homo sapiens, com toda a propriedade, ao Homo erectus, o Homo sapiens, ao que somos hoje. Engraçado, a gente convive com os macaquinhos e eles continuam do mesmo jeito, não evolui de jeito nenhum. Coisa estranha, né? Pois é, era para a gente estar vendo com macacos aqui em fase de evolução. Pois é, era sim. Mas a evolução desses bichos a gente só vê no cinema, só vê na TV, só vê nas séries, né, de Planeta dos Macacos. Pois é, o filme lá do César, a gente só vê isso nos desenhos animados. É onde a gente vê esses macacos evoluídos e até super inteligentes. Oh, que coisa, pelo amor de Deus. Acreditar nisso aí exige-se muito mais fé do que acreditar no criacionismo. Pois é, mas eles preferem assim, a gente não. A gente acredita na Bíblia, a gente acredita literalmente que foi Deus quem criou o corpo. Pegou? 3. Contrapor a visão secular do corpo. Contrapor, o que é isso? Colocar-se literalmente contra essa visão que se apresenta do corpo humano nesses últimos dias, principalmente com essa tal da ideologia de gênero, né? Esses dias eu vi, né, uma pessoa declarar para uma outra: eu fiz faculdade de ideologia de gênero, eu sei o que é. Gente, pelo amor de Deus. O negócio é sério. E qual é o teu gênero? Masculino. Qual é o teu gênero? Feminino. Qual é o teu gênero? Masculino. Mas você é uma mulher, mas eu me sinto um homem. Quer dizer, é isso aí. Só Jesus na causa, né? Misericórdia. Bom,
Na motivação, ele coloca aqui dizendo que a Bíblia usa a imagem do templo para se referir ao corpo como uma habitação do Espírito Santo. Lindo demais isso aqui. Olha o que ele diz aqui pra gente. A Bíblia, tá? A Bíblia usa a imagem do templo para se referir ao corpo, tá? Como uma habitação do Espírito Santo. Lindo demais. Nossa verdade prática, né? O corpo é o templo do Espírito Santo, né? A quarta descrição da leitura diária: o corpo do crente salvo é templo e morada do Espírito Santo. Pega a visão, pelo amor de Deus. Tu é templo, tu é morada, tu é casa, tu é habitação do Espírito Santo. E vou mais além. Lá em João 14, 21 e 22, Jesus declara dizendo que aquele que tem o seu mandamento e o guarda, esse é o que o ama. E aquele que o ama, ele diz mais ainda: eu, o Pai, viremos a ele e faremos nele morada. Pegou? Lindo demais. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos sair daí, vamos direto para a nossa introdução da lição, com toda a propriedade. Quando a gente chega aqui dentro da lição, olha só, pautando a nossa introdução, o que a gente se depara logo de início? Olha o que ele diz: Deus criou o ser humano para, olha, não é possível, louvor da sua glória. A primeira descrição do autor, dentro da introdução, é dizer que Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. Calma aí, pastor. Não, a gente já falou sobre isso na leitura diária. O homem foi criado para louvor da glória do Senhor. Mas pega isso aqui. O homem foi criado para louvor da glória do Senhor. Quando o apóstolo Paulo redige sua carta aos crentes de Éfeso, ele faz questão de falar sobre isso no primeiro capítulo. E no primeiro capítulo ele vai um pouco mais além, quando ele diz que antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos no Senhor, escolhidos do Senhor, né? Ou seja, Deus criou literalmente, tá, todas as coisas, mas antes de criar, ele já havia escolhido o ser humano, elegido o ser humano. E dentro dessa leitura, o apóstolo Paulo vai colocar com toda a propriedade, dentro da inspiração que recebe, né, o homem como pauta dessa criação para louvor e glória do nome do Senhor com toda a propriedade. Então veja bem, volto a dizer, não fomos criados apenas para lavrar ou cuidar e guardar da terra. Não, tudo isso sim é obrigação nossa. Não fomos criados apenas para nos multiplicar, dominar e sujeitar. Sim, tudo isso é obrigação dada com toda a propriedade ao ser humano. Mas além de tudo isso aqui, ainda estamos inseridos no pacote de adoradores do Senhor com toda a propriedade. Pega a visão. Eu acho que eu nem precisaria continuar, né? Pois é, mas vamos ver o que ele diz aqui. Em vista disso, ele espera que o homem regenerado, né? Ele espera do homem regenerado, vamos consertar, meu Deus do céu. O que Deus espera do homem regenerado? Ou seja, por que você foi regenerado? Você foi regenerado, livre do pecado, para levar uma vida de santidade, né? Literalmente, a santificação faz parte do nosso pacote com toda a propriedade. Pois é, coisa linda demais isso aqui. 1 de Pedro 1,15. A mesma expressão que Deus mandou Moisés falar para o povo lá no deserto. Pois é. Fala para o povo se santificar porque eu sou santo. Santidade é uma coisa muito interessante, né? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus mesmo declarou com toda a propriedade: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Meu Deus do céu, lindo demais. Espera-se do homem regenerado uma vida de santidade. Bom, contudo, os conceitos, diz ele aqui, né? Os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente,
tá? Uma forma de vida independente dos preceitos divinos, uma forma de vida que não quer ser submissa nem se sujeitar aos preceitos divinos, para ser mais exato. É o que a gente vai estudar dentro dessa lição e a gente já parte para dentro do tópico de número 1, a criação do ser humano. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, os pontos de abordagem 1, 2, 3 aqui. O primeiro dele vai falar sobre a criação da raça humana. O segundo vai falar sobre a constituição do ser humano. E o terceiro, queda e restauração humana. Vamos voltar para o primeiro? Então vamos lá. O primeiro, ele começa dizendo: o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Lindo demais. Que é isso? Onde que eu encontro isso, pastor? Já falei várias vezes, está registrado aí Gênesis 1, 26 e 27, ok? Pois é, por que essa lição é importante? Por causa disso, porque o que a gente vem falando apenas de forma superficial, aqui a gente tem a liberdade de expor com toda a propriedade, de forma mais evidente, o assunto. Pegou a lição? Então vamos nessa. Meu Deus do céu. O que ele coloca aqui? Ele coloca aqui a nossa declaração de fé. E ele diz que a nossa declaração de fé ensina que fomos criados, olha só, ensina que fomos criados por um ato sobrenatural e imediato. Imediato fala-nos de forma instantânea, né? Pois é mais ou menos assim. Só que, claro, pelo sopro da boca ele criou os anjos. Mas quando vai criar o homem, ele usa o pó da terra. Com o pó da terra, ele forma o boneco. Formando o boneco, aí a Bíblia declara que ele vai soprar nas narinas deste boneco de pó, de barro. Pois é, e o homem vai se tornar um ser vivo. Eu imagino... Eu fico aqui com a minha mente pequena, limitada, tentando entender como foi esta cena, né? Porque você pega literalmente um boneco inanimado e a partir do momento que o fôlego de vida de Deus vai entrando, ele vai ganhando forma, vai ganhando vida. O que lá dentro está tudo projetado foram surgindo instantaneamente. Gente, isso é extraordinário. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Então o homem foi criado de forma imediata e, como diz a nossa declaração de fé, tá? De maneira sobrenatural. E ele continua dizendo, assim Adão, meu Deus do céu, foi formado, ele diz mais aqui, do pó úmido da terra. Ok? Uau! Gênesis 2:7. Pega lá, confirma. Pegou? Maravilha! Olha o que ele diz. Interessante notar que o uso do hebraico Adam, o nome Adão, em hebraico Adam, vamos lá, olha o que ele diz aqui. Se refere, ele diz aqui que é uma forma genérica, se refere literalmente ao significado de homem, né? Eu vou ficar somente com isso aqui. Ele diz que homem ou humanidade, pois é, tá? Mas eu vou ficar apenas com Adam, que significa homem, assim como Eva, que significa mulher. Pois é, veja bem, claro que Adão e Eva passaram a ser os pais da humanidade, literalmente. Então, está relacionado a esse significado, como ele diz aqui, de humanidade. Muito bem, diz mais ainda, logo Adão foi o primeiro homem a ser criado. Já vimos isso, ele bota aqui, a gente traz para vocês, tá? Apenas para corroborar e autenticar que Adão foi o primeiro ser criado, literalmente, o primeiro ser homem, né, humano, tá? Porque as outras coisas já haviam sido criadas, então eu preciso ratificar isso aqui, ok? Muito bem, então foi o primeiro homem a ser criado e Eva foi a primeira mulher a ser formada do corpo de Adão. Meu Deus do céu, como assim formada do corpo de Adão? Escrito está na Bíblia com toda a propriedade que Deus viu que todos os outros seres tinham pais e o homem estava sozinho, e viu Deus que não era bom o homem estar sozinho, e automaticamente quando percebe isso,
Perceber uma forma de expressão. Claro que Deus já está vendo, né, antecipadamente. Mas, vendo que o homem estava só, então o que Deus faz? Coloca um sono profundo em Adão, Gênesis 2, 4 em diante. Coloca um sono profundo em Adão, Adão adormece, ele vai lá, corta uma das costelas de Adão e com aquela costela ele faz a mulher e traz ela e apresenta para Adão. Adão, quando a vê, diz: esta é osso do meu osso, carne da minha carne. Aleluia, maravilha. Detalhe, volto a dizer aqui, Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva. Meu Deus do céu, isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Bom, como aconteceu, eu já até falei, né? O sopro, o ruach de Deus, nas narinas de Adão, deu vida para ele com toda a propriedade. 2. A constituição do ser humano. Mais uma vez ele traz para a gente aqui a nossa declaração de fé. Bom, a nossa declaração de fé, olha só, professa, diz ele, que a natureza humana consiste de quê, pastor? Numa parte externa, o corpo ou a carne. Tá? Essa parte externa, tá? Esse corpo, essa carne, literalmente que é a parte externa, é chamado de homem exterior, ok? Maravilha, pelo amor de Deus, tá? Se essa parte aqui é chamada de homem exterior e a parte alma e espírito é o que, pastor? É chamado de homem interior, tá escrito aí, tá? É chamado de homem interior. E esse homem interior, segundo o autor e segundo a teologia, é composto aí pela alma e pelo espírito, literalmente. Isso é lindo demais, tá? Isso aqui forma uma tricotomia. O ser humano é um ser tricotômico. Ele possui um corpo, ele possui uma alma e ele possui um espírito. Ok? Maravilha! Coisa linda demais! Meu Deus, essa constituição é chamada de tricotomia, tá? Isto é, 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Tem referência bíblica, tá? Para corroborar. Bom, o exemplo dessa estrutura pode ser observada, tá? Na pessoa de Cristo. E ele diz mais ainda, a Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente, tá? É o componente pelo qual se tem comunhão com o espírito. A alma é definida pelos aspectos da mente, emoção e vontade. O corpo é parte que volta ao pó. Vamos lá, vamos pegar aqui. Olha o que ele coloca pra gente. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona, nos ensina com toda a propriedade que o nosso espírito é a parte que entra em contato com o Espírito Santo de Deus, tá? Por meio do nosso espírito nós nos relacionamos com o Espírito Santo, mantemos contato e comunhão com o Espírito Santo. Observe, e a alma, por sua vez, é aquela que rege as nossas emoções e vontade. Eu até costumo dizer que se porventura, né, a tua carne está mais fortalecida que o teu espírito está adormecido. Tudo que a tua carne faz, tudo que ela quer fazer, a alma vai junto. Só que muitas das vezes a alma não se realiza por completo. E por não se realizar por completo, ela grita. Diferente do homem espiritual. Porque ele dá evasão ao seu lado espiritual. O homem espiritual, ele alimenta o seu espírito com as coisas sagradas. Ele alimenta o seu espírito através de uma leitura, de uma vida espiritual, de um contato com Deus, uma vida de oração. Pois é, e à medida que esse homem espiritual é vivificado e fortalecido, automaticamente essa parte externa aqui, ela fica quietinha na dela, porque ela não tem domínio sobre essa área. Entende-se isso? E automaticamente a tua alma vai
tender para esse lado espiritual, não vai sentir necessidade nem falta de nada, diferente do que a carne professa para ela. Ela sente sempre a necessidade de ser preenchida, e a carne acaba por fazer a vontade dela, mas não preenche. Quem preenche é o teu lado espiritual, ok? Sabe por que isso? Porque quando esse corpo aqui tomba, tá? Ele vai ao pó, pó vira, pó torna-se, tá? O espírito, o fôlego de vida volta para quem o deu, o fôlego de vida volta para quem o deu, Deus no caso, e a tua alma ela vai ser direcionada a um local, seja o paraíso ou seja o lugar de tormento. Pois é, veja bem, isso aqui é uma cena que faz a gente lembrar no momento clássico em que Jesus fala sobre Lázaro e o rico e Lázaro. Pois é, ambos morrem, um vai ser levado para o seio de Abraão e o outro vai ser levado para o lugar de tormento. No lugar de tormento, o rico vê Lázaro do lado de cá, vê o pai Abraão e solicita que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha colocar, na boca dele, porque ele está morrendo de sede naquele lugar de tormento. Automaticamente, Abraão vai dizer para ele que é impossível isso acontecer, porque entre eles havia um abismo. Pois é, isso aqui é uma lição que merece muito a nossa atenção, porque após a morte de Cristo, automaticamente, o paraíso não é mais visto ali. O seio de Abraão não é mais visto naquela linha de divisão. Não é. Por quê? Porque ali ficou apenas o céu, o lugar de tormento. Ok? Mas isso aqui é uma lição que requer um pouco da nossa atenção. Depois, numa outra oportunidade, a gente fala mais sobre isso. Eu trouxe apenas para endossar mais aqui o conteúdo da lição com toda a propriedade. Falou? Bom, deixa eu sair, senão a gente não sai daí e vai querer falar sobre isso. E isso aqui vai tomar um tempo muito grande. Bom, então automaticamente a gente vê aqui, cada um no seu devido lugar. O corpo, a alma e o espírito. Ok? Muito bem. Número 3, queda e restauração humana. Bom, queridos, então chegando aqui dentro do nosso ponto de número 3, queda e restauração, observe-se aqui. O autor começa a sua pauta dizendo que a Bíblia revela, olha só, a Bíblia mostra que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Como assim todas as áreas do nosso ser? Claro que ele está falando aqui do corpo, da alma e do espírito, ok? Todas as áreas, são essas áreas aqui, essas 3 aqui. Por que ele está dizendo essas 3 aqui? Porque ele continua aqui na sua pauta dizendo mais ainda, tá? Conforme a teologia sistemática, a perspectiva pentecostal, embora constituído, olha só, de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição, se o ser humano for atingido, em um elemento de sua constituição, seja o corpo, seja a alma, ou seja o espírito, todo o teu corpo sofre, todo o teu corpo sente. Pelo amor de Deus, Jesus, isso aqui é tremendo. Meu Deus do céu, meu Deus, ele será afetado inteiramente. Olha o que ele diz mais ainda, nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. A vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Por que a gente vê tanta pobreza espiritual? Por que a gente vê as pessoas se entregando literalmente a esse conluio pecaminoso, às ideologias, às invenções, à desconstrução? Porque isso é falta de espiritualidade, ok? Eu costumo ver pobreza, eu costumo ver miséria espiritual nisso. Por que precisamos ser espirituais?
Porque se uma parte, uma composição dessa tricotomia que em mim há for afetada, todo o meu corpo sente, e eu preciso ser espiritual para cuidar desse corpo, manter meu espírito conectado e minha alma feliz. Pega a visão, vambora, pelo amor de Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso é lindo demais. Olha o que nós lemos aqui, gente. Deixa eu repetir isso aqui. Isso aqui merece. Isso aqui merece. Olha só. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pegou? Lindo demais isso aqui. Desse modo, olha o que ele continua dizendo na sua pauta. Desse modo, vem comigo. A conduta irrepreensível do cristão. Uau! A conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. Não, calma aí, olha só. Desse modo, a conduta irrepreensível é exigida, posso dizer assim, literalmente. Por que a conduta, ela passa a ser exigida sobre a minha vida? Porque eu não posso, em hipótese alguma, me apresentar de forma repreensível diante de Deus. Não. Ou seja, com o pecado se mostrando latente, eu tenho que mostrar irrepreensível. Procura, pois, apresentar-te a Deus como obreiro, como obreira, que não tem do que se envergonhar, mas que sabe manejar bem a palavra da verdade. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Conduta irrepreensível, ok? No corpo, na alma e no espírito. Te apresenta com uma conduta irrepreensível, tanto no corpo, tanto quanto na alma, quanto no espírito. Uau! Segura, José. Vamos lá, com calma. Meu Deus. E para fechar o pacote, ele diz assim: isso quer dizer que a santificação, deve atingir a parte material, a parte imaterial. A santificação deve atingir tanto teu corpinho, quanto tua alma e teu espírito. Pois é. Ou seja, a santificação é para o corpo e o corpo para a santificação. Pois é, não tem como. Sede santo, porque eu sou santo. Foi a pauta exigida por Deus para o povo. É a pauta exigida por Deus para a igreja, quando usa o apóstolo Paulo, tá? É a pauta mostrada, literalmente, evidenciada por Jesus Cristo. Santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E para corroborar ele diz, porque por eles eu me santifiquei. Meu Deus, isso é extraordinário, lindo demais. Leve uma vida irrepreensível. Pastor, como é que a minha vida se torna irrepreensível? Quando eu entender que eu preciso me santificar, que eu preciso me separar. Veja bem, vou dizer, não tem como. Santificação, que significa literalmente separação, trabalha com a pauta da justificação. Veja bem, eu não me justifico porque eu não consigo fazer isso. Mas quando eu me santifico, quando eu me separo, quando eu me dedico e quando eu me consagro, Deus me justifica. Pois é, se eu quero ser justificado, é pela misericórdia e pela graça de Deus, porque merecedor eu não sou. Ele olha para mim com seu favor, e eu olho para ele olhando para o favor e agradecendo. Maravilha!
Vamos lá, deixa eu partir para o tópico de número 2. Pois é, tópico de número 2. A visão bíblica do corpo, senhoras e senhores. A visão bíblica do corpo. Pega aqui a visão. Vem comigo. Dentro dos pontos de abordagens 1, 2 e 3, nós temos aí o primeiro deles, parte exterior do homem. O segundo templo do Espírito Santo. O terceiro, glorificado na ressurreição. Bom, esses são os 3 pontos de abordagem aqui da lição, tá? Dentro desse segundo tópico. Quando a gente vai falar do primeiro aqui na pauta que o autor apresenta para a gente, ele começa utilizando-se de 2 termos gregos. O primeiro deles, para falar do corpo, ele usa soma. O segundo deles, para falar de carne, ele usa o termo grego sarx, ok? Pois bem, o termo carne do grego sarx se refere ao homem físico, diz ele aqui na sua pauta, tá? Inclui a sua dimensão exterior, ou seja, isso aqui que você está vendo, tá? Literalmente, corpo, soma, mas a carne que compõe esse corpo, sarx do grego, ok? Ele diz, ambos os termos indicam a parte visível, ambos os termos indicam a parte visível, aquilo que pode ser visto literalmente como corpo. Ok? Pois bem, ele diz mais ainda que esse corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. E quais são as partes imateriais? O espírito e a alma com toda propriedade. Então, automaticamente, quando ele diz que isso aqui é um invólucro, é porque dentro está o espírito e a alma. Pegou? Lindo demais, tá? Essa parte exterior, claro, a gente precisa mostrar. Corpo, ok? Que é literalmente o ponto aí da nossa lição. Bom, ele continua dizendo, a carne e corpo geralmente é descrita em sentido negativo. Como assim? Em Romanos 7,18, ele usa a descrição do autor sacro, o apóstolo Paulo, para dizer... na minha carne não habita bem algum. Por que Paulo fala isso? Por que a carne é vista como algo negativo? Porque a carne tende a puxar para as coisas da carne. A carne leva-nos a pecar contra Deus se deixarmos. A carne não quer ter compromisso com Deus, não. Ela não quer ter compromisso com o espiritual. A carne quer se satisfazer. A carne quer se realizar. A carne está pouco se lixando para a espiritualidade. É por esse motivo que nós precisamos fortalecer o nosso homem interior, o espírito, tá? Fazendo voltar-se para Deus, buscar a Deus, buscar uma vida literalmente espiritual, para submeter as vontades da carne, literalmente, e mantê-las quietinha, porque senão a carne leva a gente a pecar. Dentro dessa visão aqui, não há bem algum, quando o apóstolo Paulo usa, faz lembrar do que ele diz também. Aqui dentro existem 2 gladiadores, 2 gigantes, né, lutando um contra o outro, que é a carne e o espírito. Veja bem, um tende a fazer uma coisa e o outro quer fazer outra coisa. Por exemplo, o espírito quer que você leve a fazer as coisas em relação a Deus, que você venha fazer a vontade de Deus, mas a tua carne vai lutar contra isso. Nós temos dentro da Bíblia alguns personagens que em alguns momentos a carne parecia lutar contra o seu espírito. Por exemplo, eu posso começar aqui por Moisés, quando foi chamado por Deus. Quando foi chamado por Deus, Moisés automaticamente coloca uma série de dificuldades. Quando ele coloca uma série de dificuldades, é a sua carne gritando dentro dele, porque Deus está chamando ele para viver uma vida de espiritualidade debaixo da sua autoridade. Só que a sua carne está gritando e está dizendo para Deus que tem dificuldade. Aí Deus responde para ele dizendo que ele criou a boca. Automaticamente deu a Moisés a autoridade quando a sua carne foi se submetida a realizar a vontade de Deus. Temos ainda um outro personagem que, quando está sendo consagrado, preparado, condicionado para uma vida sacerdotal, ele se declara como uma criança, dizendo que não sabia falar, não sabia se pronunciar. Ou seja, Deus vai chegar para ele e vai dizer: eu te conheço desde o ventre da tua mãe, e desde o ventre da tua mãe eu te chamei, te escolhi e te dei as nações por profeta, que é Jeremias. Jeremias colocou dificuldade, mas Deus aqui, a gente percebe com toda a propriedade, que é o lado humano lutando contra o lado espiritual, para não deixar o lado espiritual se sobressair.
aí. Só que quando Deus o repreende e mostra para ele a realidade, é claro, o lado espiritual de Jeremias vai ganhar evidência. Temos um outro personagem também, que é Isaías, por exemplo. Isaías, eu costumo dizer que do capítulo 1 até o capítulo 6 nós temos um Isaías que é profeta, mas é carnudo. Pois é, do capítulo 6 em diante nós temos um Isaías que é profeta e é totalmente espiritual. Ou seja, isso aqui remete-nos com toda a propriedade sempre essa luta, o lado espiritual contra o físico vai lutar contra o espiritual. E o apóstolo declara da seguinte maneira: aquilo que eu quero fazer eu acabo não fazendo, que é a vontade de Deus, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo, que é o que? Pecar contra Deus. Pegou? Pois é, eu acho que eu nem preciso continuar mais aí, né? Preciso não. Bom, vamos lá. Número 2, templo do Espírito Santo. Coisa linda demais isso aqui. Bom, a gente já falou aqui, né? Vimos aqui na verdade prática, vimos aqui na quarta descrição da nossa leitura diária. Temos dentro da nossa leitura bíblica pautas que falam literalmente sobre o que é ser templo do Espírito Santo. Meu Deus do céu! Mas vamos ver o que ele diz aqui. Bom, as Escrituras declaram que o corpo não é para a prostituição. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso aqui é lindo demais. Olha que coisa tremenda, né? O corpo não é para a prostituição. O corpo é para o Senhor. Só que aí fora a gente vê o contrário disso. O corpo aí fora é literalmente para a prostituição e não para o Senhor. Pois é, o corpo é para a prostituição. O corpo é para o pecado. O corpo é para as ideologias. Calma. O corpo é para as ideologias profanas que maculam e desconstrói, literalmente. Não é para Deus. Mas a visão do apóstolo é: o corpo não é para a prostituição. Pegou? Pois é, lindo demais. O corpo pertence ao Criador. E por pertencer ao Criador, que é isso? Meu corpo pertence a Deus? Claro, foi Ele que criou. Ele tem mais direito a esse corpo do que eu. Ele conhece esse corpo melhor do que ninguém. Foi Ele que criou. Ué, se eu respiro, é por causa dele. Se eu caminho, é por causa dele. Se eu penso, é por causa dele. Se eu existo, é por causa dele. Foi Ele quem fez. Foi Ele quem criou. Então Ele sabe muito bem, até melhor do que eu, sobre a minha estrutura. E aí, Ele é mais dono desse corpo do que eu. Ele tem mais direito de usar esse corpo do que eu. Mas aí não, eu não quero. Eu não quero que Ele se meta no meu corpo. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero ser hedonista. Eu quero ser narcisista. Pronto. Eu não quero que Deus se meta aqui não. Porque a minha ideologia me diz que eu sou o que eu quero ser. Pronto, acabou. É assim. Mas não é assim não. Porque esse corpo pertence ao Senhor. E uma hora, esse fôlego de vida vai embora. E quando esse fôlego de vida foi embora, vai chegar a hora. Julgamento. E aí o que tu fez? Pois é, Senhor, eu achei que eu estava certo, eu violei a natureza. O Senhor me fez de uma forma e eu me declarei de outra, eu fiz alterações. Pois é, né? Pois é. Ai, meu Deus do céu. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Pegou? Claro. Se o corpo pertence ao Senhor e não para a prostituição, essa parte física material deve ser o quê? Santificada. Então, vamos santificar o corpinho? Pastor, como é que eu faço isso? Jejuando, orando, lendo Bíblia, pois é, indo para a casa do Senhor, indo buscar ao Senhor, invocando ao Senhor, criando intimidade com o Senhor. Pega a visão. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Como que o corpo pertence ao Senhor? Nós somos membros do corpo de Cristo. Está escrito na Bíblia. Cristo é o cabeça. Nós somos os membros que compõem o corpo, cuja cabeça é Cristo. Automaticamente, por que o meu corpo não pode ser dado à prostituição? Porque ele pertence a Cristo. Ele faz parte do corpo de Cristo. Ai, que é isso? Pelo amor de Deus, o teu corpo não pode ser entregue ao pecado, ok? Crente não pode entregar seu corpo ao pecado. Não pode. Porque seu corpo pertence a Cristo.
Seu corpo é de Cristo. Não se dê à prostituição, não se dê à prostituição. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas ideologias, por nenhuma dessas ideias toscas, esquizofrênicas, mundanas. Não, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Progressismo não me convém, né? Ideologias não convém, antropocentrismo não me convém. Tá? Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada disso. Pega a visão, eu sou de Cristo. Cristo é o cabeça. Cristo é minha visão, Cristo é minha audição, Cristo é o meu olfato, Cristo é o meu palato. Pelo amor de Deus, é Ele quem me mostra, é Ele quem me faz ouvir, é Ele quem me faz sentir, é Ele quem me faz ter gosto. Pega a visão. Se a minha alma e meu espírito querem ser saciados, então caminha na presença do Senhor, porque se você não caminhar na presença do Senhor, quem vai ser saciado aqui é a sua carne, e a tua alma vai sofrer, e o teu espírito vai estar amortecido. Mas em nome de Jesus, não queira a espiritualidade pobre, seja rico em espiritualidade, seja vivificado em espiritualidade, que o Senhor te vivifique, que o Senhor te dê vida espiritual, saúde espiritual. Pega a visão. Vamos lá. Bom, essa parte aqui ela é interessante, né? Essa parte aqui ela é interessante pelo seguinte: a ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Como assim? A morte tinha domínio sobre tudo, mas Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitando, a morte já não mais impera absoluta, porque tem que pedir permissão a Ele, ok? Tem que passar por Ele. Ninguém morre mais sem a autorização dele. Meu Deus do céu. Se é que morria antes, né? Mas vamos lá. Meu Deus do céu. Jesus, ele garantiu através desse ato aqui aos crentes, aos que acreditam neles, aos que são salvos por ele, com toda a propriedade, a pauta da ressurreição. Meu Deus do céu. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai ressuscitar. Isso é o Senhor Jesus com toda a propriedade, pelo amor de Deus. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário. Isso aqui eu achei interessante, porque ele diz que há um estado intermediário. Veja bem, a gente durante muito tempo luta contra essa questão desse estado intermediário por conta da Igreja Prima, né? A Igreja Prima criou aqui o purgatório. E eu costumo dizer que o purgatório, né, ele acaba invalidando um pouco, né, o trabalho redentor do Cristo. Por quê? É praticamente dizer que o trabalho de regeneração, né, de purgar os pecados literalmente do ser humano em Cristo não funcionam 100%, porque ele precisa de subterfúgio, de auxílios para poder literalmente ser purificado. Sim, a gente precisa de tudo isso, mas em vida. Eu tenho que me arrepender em vida. Eu tenho que buscar santificação em vida. Escrito está, né, seguir a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Não vai ser o purgatório que vai me dar a santificação para eu ver Deus no final. Não, porque o pensamento é isso. Esse estado intermediário que cria um purgatório, que coloca as almas que pecaram lá dentro para serem purgadas através de velas, rezas, de sétimo dia, de não sei o que, blá, 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 etc e tal, para purgar o pecado do elemento, invalida o sacrifício de Cristo. Mas deixa eu te explicar o que é esse estado intermediário aqui. Esse estado intermediário aqui. Bom, então o purgatório ele acaba invalidando, como disse aqui, o sacrifício de Cristo de uma certa forma. Bom, esse é o estado intermediário, mas quando a gente fala de um estado intermediário aqui, existe sim esse estado em relação ao Seol e o paraíso, como é descrito na Bíblia por Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele, né, fala sobre o rico e Lázaro, ambos morrem, um vai para o seio de Abraão e o outro vai para o lugar de tormento. O que está no lugar de tormento, que é o rico, ele pede para que Abraão molhe lá sua mão em água, sei lá o que, pede água para Abraão e que Lázaro pudesse levar. Bom, enfim, Abraão vai dizer para ele que é impossível porque havia um abismo entre eles, de forma que quem estava lá ou quem estava aqui não poderiam passar para nenhuma das duas dimensões. Pois bem, esse estado realmente existe, só que
com a morte de Cristo, o céu continua no mesmo lugar. O paraíso parece já não estar mais nesse lugar. Mas isso aqui é uma outra história, como eu já disse, não vou entrar nesse pormenor aqui agora, ok? Mas voltando, então esse é o estado intermediário que a gente conhece. Mas ele coloca aqui o estado intermediário como a parte imaterial. Sim, a parte imaterial é a parte espiritual. Posso levar para essa visão e trazer para essa área assim com toda a propriedade, tá? Mais uma fala que ele diz aqui, que o corpo, esse corpo humano não pode herdar o reino dos céus, é justamente a questão da glorificação. A questão da glorificação traz para a gente a ideia clássica bíblica com toda a propriedade, no momento em que a igreja vai ser arrebatada. A Bíblia fala também dos que morreram em Cristo, e a mesma Bíblia declara, através do apóstolo Paulo, sobre a revelação, sobre uma visão escatológica, em que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para o arrebatamento. Só que eles ressuscitam já em corpos glorificados. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. E os nossos corpos sofrerão essa metamorfose, essa transformação em pleno ar. Aquilo que é corruptível se torna incorruptível, aquilo que é mortal se torna imortal. É o momento clássico, do translado da igreja, é o momento da glorificação, literalmente. Pegou? Pois é, pelo amor de Deus. Deixa eu sair, vamos lá para o tópico de número 3. Bom, no tópico de número 3 da nossa lição, a visão secular do corpo. Nós temos aqui a pauta número 1 falando sobre o hedonismo e o narcisismo, nós temos a segunda falando sobre a erotização e libertinagem, liberdade e autonomia é a terceira. Pois é, esses 3 pontos de abordagem aqui, no primeiro deles, traz pra gente aí a ideia do hedonismo. Gente, isso aqui é tenso. Hedonismo. Vamos lá. Então, falando aqui do hedonismo, vamos lá. Vamos lá, tópico de número 3, meus amigos. A visão secular do corpo. Pontos de abordagem 1, 2 e 3. Número 1. Hedonismo e narcisismo. Número 2. Vamos lá. Erotização e libertinagem. Número 3. Vamos lá. Liberdade e autonomia. Pegou? Esses são os 3 pontinhos de abordagem. A gente volta para falar do primeiro, hedonismo e narcisismo. O que é hedonismo? Vamos lá. Olha o que ele começa dizendo: zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Sim, zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Pegou? Bom, contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo, vou falar sobre ele, e o narcisismo são incutidos na sociedade. Pastor, nós temos uma sociedade hedonista? Temos. Não só hedonista, como narcisista, com toda a propriedade. Por quê? Pois é. Vamos lá. Qual é a intenção do hedonismo? A busca desenfreada em obter prazer. Primeiro o meu prazer, depois o meu prazer, se sobrar tempo, o meu prazer de novo. Por último, o meu prazer. Essa é a pauta do hedonismo. O hedonismo só pensa na sua satisfação, só pensa na sua felicidade, só pensa no seu prazer. Está pouco se lixando o prazer dos outros, somente o dele. Pois é, esse pensamento hedonista por si só já é meio narcisista, ok? Mas, enquanto isso, falando apenas do hedonismo, essa é a realidade, a busca desenfreada pelo prazer é a questão do hedonismo, conforme o autor apresenta para a gente. Pois é, a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido, tudo é permitido. Veja bem,
Nós vimos aqui na desconstrução da feminilidade, aonde a realidade das frases, meu corpo, minhas regras, você é o que você quiser ser, são as pautas que levam literalmente a esse pensamento desenfreado, do prazer, da busca pelo prazer, independente de que forma seja. O hedonismo está pouco se lixando com a forma, ele quer prazer, ele está pouco se lixando se a genitália é feminina ou se é masculina, ele quer prazer. É podre, né? Pois é. Prazer? Pois é. Misericórdia. Bom, o segundo aí é o narcisismo. Aí ele coloca aí, narcisismo. Meu Deus do céu. Amor excessivo. Amor excessivo é a primeira ideia do narcisismo. Amor excessivo, ok? Amor que o indivíduo tem por si mesmo. Vamos lá. No mito, Narciso era um rapaz belo, cuja beleza ofuscava literalmente quase o Olimpo. Pois é, um belo dia Narciso, olhando, caminhando, olhando o seu reflexo sobre a água, ele se apaixona pelo seu próprio reflexo, mergulha para buscar e alcançar o seu reflexo e acaba morrendo afogado. Essa é a ideia, pois é, do amor excessivo por si próprio. Não sabe o mal que está fazendo. Por quê? O narcisista não pensa em mais ninguém, ele só pensa nele. Como vimos aqui a questão do hedonista, o hedonista ele é narcisista por si só. O narcisista também passa a ser hedonista, porque só pensa em si mesmo, com toda a propriedade, a busca da satisfação. Eu separei uma pauta aqui que eu quero dividir com vocês. A preocupação em ser grandioso é uma realidade na vida do narcisista. O exibicionismo faz parte da vida do narcisista. É o que a gente vê aí direto, Pois é, nessas redezinhas aí por aí, uma mulherada se exibindo, um monte de marmanjos se exibindo. Isso é o que? Narcisismo. Pois é. Bom, sentimento de indiferença em relação ao outro é uma pauta que faz parte da vida do narcisista com toda a propriedade. A ausência de empatia e a incapacidade de se relacionar. O que aconteceu com o Narciso? Olhou para o seu reflexo, se apaixonou, mergulhou. Mostra uma pessoa com dificuldade, literalmente, de se relacionar, porque está tão preocupada consigo mesmo, amando a si mesmo de forma tão desenfreada, que está pouco se lixando para os outros, buscando primeiro a sua satisfação. Bom, são aspectos que definem o narcisismo, segundo a doutora Ana Querine Mello, psicóloga, psicoterapeuta, e coordenadora do curso de psicologia da Universidade de Fortaleza. Ela traz para a gente esse material riquíssimo, que evidencia o que é o narcisista. Tem um amigo que ele é psicoterapeuta e também psicanalista, ele fala muito sobre essa questão do narcisismo. O narcisista só pensa em si próprio, ele só se preocupa consigo mesmo, ele não consegue se relacionar bem com as pessoas. Pois é, fica aí a deixa para mostrar e enriquecer. Se quiser usar, use, por favor, ok? Com toda a propriedade, tá bom? Vamos lá, erotização e libertinagem. Bom, ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Bom, para quem pensa que sexo é ruim, não, sexo é bom. Deus criou a sexualidade, ok? Deus criou macho e fêmea. Por si só, isso aqui já diz pra gente que Deus criou macho e fêmea, sexo com toda a propriedade. Sexo macho e fêmea, masculino e feminino. Deus criou, ok? E por que Deus criou? Para procriação. Somente para isso, pastor? Não, não. Tem que ter prazer no sexo. Tem pessoas que não têm vontade de sexualizar, não sente prazer, não sei. Tem pessoas assim, são doentes, São, não é possível.
Todo sexo tem que ter prazer. Só que a forma como se pensa é que o prazer pode ser feito com qualquer coisa. Aí a gente volta Aí a gente volta para a questão do hedonista, que só pensa no seu prazer, e o resto que se dane. Não é assim. Tá? Quando a gente chega dentro dessa questão, tá, da criação do sexo por Deus, tá, a gente também precisa observar o seguinte: o sexo, tá, não é proibido. O que é proibido é o sexo impuro, é a devassidão, a promiscuidade, adultério, fornicação é pecado, prostituição é pecado, né? Sodomia é pecado, zoofilia é pecado, pedofilia é pecado. Pecado. Engraçado, tem gente que se sexualiza com objetos. Eles são o sangue de Jesus. Com animais. Os doentes mentais que visam crianças. O sangue de Jesus tem poder. O sexo foi criado por Deus. Mas a perversão não. Isso aí não. Ok? Então, essa libertinagem aqui, negativo. Macula o leito. Para fechar aqui, ele diz o seguinte: nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer, dentro dos limites do matrimônio. Uau! Nossa declaração de fé está dizendo que o sexo não foi feito somente para procriar, mas também para o prazer, dentro dos limites do matrimônio. Homem e mulher, casadinho, bonitinho, bonitinho, tá? Sexo fora do casamento, tá? Ou antes do casamento, perdão. Sexo antes do casamento, fornicação, prostituição. Sexo dentro do casamento, pulando o muro, adultério. Seja homem, seja mulher, adultério. Maculando o leito sagrado. Não pode. É prostituição, é libertinagem. É o que a pauta, né, da lição de número 7 fala sobre o pensamento. Meu corpo, minhas regras. Né? O casamento, a mulher fica escravizada lá dentro. A dona do lar que não, a mulher tem que ter liberdade para se sexualizar com quem ela quiser. Seja homem, seja mulher, seja até animal. Doença. O sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus. Ok? Então, sexo não é somente para procriar. Tem que ter prazer. Se não tiver prazer, não tem graça. Não vai fazer. Fosse somente só para gerar filhos, tu acha que alguém ia fazer? Só para gerar filhos. Não tem prazer nenhum. Ninguém ia fazer, gente. Tem que ter prazer. Se não tiver prazer, ninguém faz. Mas é. Só que prazer com uma pessoa amada, casadinho, bonitinho, né? Deixará o homem, pai e mãe, juntar-se a sua mulher e serão homens uma só carne. Uau! Pegou? Não vou nem continuar, fiquem à vontade. Número 3, liberdade e autonomia. A Bíblia desculpa. Ponto de número 3, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Sim, o homem é dotado de livre-arbítrio. Você possui um livre-arbítrio. Meu Deus do céu. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. É o que as feministas querem, é que o progressismo ensina, é que essa ideologia quer, é que esse modelo de família novo aí quer, é justamente isso, se autogovernarem. Mas para isso acontecer eu preciso desconstruir essa imagem literalmente que você carrega. Né? É doente, né, a gente ver pessoas que um dia a gente, cara, é bom ator, né? Falando que tem que se desconstruir dessa masculinidade. E aos poucos, o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Vai desconstruir o inferno aqui, não. Que isso? Meu Deus, Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa disso. A tribo de Benjamim foi quase dizimada por causa dessa podridão, dessa promiscuidade, dessa devassidão. A cidade de Pompeia foi destruída por causa da devassidão. Nós temos tantos sinais na história de destruições avassaladoras, porque quando o homem quis se governar, porque quando o homem quis se violentar, se macular na sua própria natureza, ele revoltou os céus, porque não foi criado para isso.
Pelo amor de Deus. Mas o ser humano não aprende, ele prefere o pecado. Ele ama mais o pecado, mais as trevas do que a luz, mais o pecado do que a Deus. É doloso isso. Bom, essa última pauta aí, nós temos aí que esse pensamento de autonomia visa legalizar literalmente aborto, prostituição, droga, suicídio e toda uma série de pobreza espiritual. Mas enfim, a gente finaliza aqui a lição, fiquem à vontade. É apenas uma pauta, uma prévia para aguçar você e fazer você cavar mais. A gente fecha aqui na conclusão, criado da terra, a imagem e semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias, espírito, alma e corpo, já vimos isso com muita propriedade. Nessa concepção não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Pois é, isso é uma grande realidade. O corpo é morada do espírito, tá? É morada do espírito, que não habita no santuário impuro. O corpo é morada do espírito e não habita em santuário impuro. Coisa linda demais. Bom, na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado por ocasião do arrebatamento. Ok? Bom, assim o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo, como estão fazendo aí fora. Meu corpo, minhas regras. Ok? Você é o que você quiser ser. Não é assim que funciona. Tá? No dia do julgamento final, todos haveremos de dar conta dos nossos atos. O julgamento começa pela igreja. Pedro disse, se começa por nós, o que será deles que estão lá fora? Bom?